Meu querido irmão, alô você, minha querida irmã, estamos entrando lá nesta manhã de terça-feira com mais uma edição do nosso programa EBD no Rádio. E hoje, na terça-feira, nós queremos trazer para você as principais lições, resumo das principais aulas que vamos estudar na escola dominical, né? Como a nossa EBD compõe de 12 aulas, né? 12 classes, geralmente não dá para falar dos assuntos de todas, mas pelo menos das quatro classe iremos falar aqui nesta manhã de terça-feira, tá certo? E a lição que vamos estudar já no próximo domingo, lição do 12 para o dia 21 de setembro de 2025, ela tem como tema o caráter missionário da igreja em Jerusalém, tá? E o nosso textuário se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 20, que nos diz: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando ao Senhor Jesus, ou anunciando o Senhor Jesus, tá? E a nossa verdade prática diz: faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados, tá? E com essa leitura bíblica nesta manhã, declaramos aberto mais uma edição do seu programa EBD no Rádio. A partir desse momento, te convido a sintonizar na 87,9 Nova FM e também no nosso aplicativo adbacabal.com, tá certo? Acesse aí o nosso aplicativo e fique ligado na nossa programação. E o irmão Leomar já vai preparar a nossa primeira música aqui dentro do nosso programa e nós queremos oferecer a nossa primeira canção a todos os nossos irmãos ligados conosco aqui dentro do nosso programa. Quero oferecer aos nossos professores, aos nossos secretários, tá certo? Que estão nos acompanhando aí, tá bom? Você que está nos acompanhando, nosso muitíssimo obrigado. E a partir de agora, como eu disse, fique conosco, não desligue o seu rádio, porque nesta manhã Deus tem uma palavra para você, para a sua alma e para o seu coração. Estamos de volta com mais um bloco nesta manhã de terça-feira do nosso programa Saudosa Lembrança. Não, rapaz, é EBD no Rádio, tá bom? Um abraço especial a todos os nossos amigos e ouvintes da nossa programação, tá? Como é o caso da irmã Raimundinha, ali na 13 dela, acompanhando a nossa programação nesta manhã de terça-feira, tá bom? Um abraço, irmã Raimundinha, na Vida dos Araújo, com ela, o Monteirinho, seu esposo, e também o seu tio, irmão Francisco, acompanhando a nossa programação aqui pertinho de nós, ali no bairro Trizidela. Nosso muito obrigado por sua audiência, obrigado por sua sintonia, obrigado por estar acompanhando a nossa programação. Assim como a irmã Raimundinha, eu tenho a irmã Terezinha, na Oásis de Deus, também ligada à nossa programação, tenho a irmã Maria José, na Rua 2, ali no Presidente Médio, também ligado conosco, tá? E temos também a irmã Raimunda, ela que é vozinha da irmã Denise, que também está acompanhando a nossa programação nesta manhã de terça-feira. Nosso muito obrigado, queridos irmãos, por estar conosco, obrigado por preferir ficar na nossa sintonia, na nossa companhia, tá bom? Queremos abraçar a esses irmãos que acompanham bondosamente nosso programa, como também o irmão Valber aqui pertinho de nós, na Oswaldo Cruz, tá certo? Que acompanha a nossa programação. Tenho também o irmão Francisco, a irmã Elisa e a irmã Elizabeth lá no Areal, congregação Monte das Oliveiras, tá? Acompanhando a nossa programação nesta manhã de terça-feira. Nosso muito obrigado. Eu não posso esquecer de abraçar e cumprimentar também a irmã Graça na Santo Dumont, ali que é uma ouvinte para lá de especial, como dizia uma apresentadora aqui do programa, né? Irmã Graça, né? Para lá de especial, que acompanha a nossa programação, tá? Esse é o seu programa EBD no Rádio, que vai ao ar todas as terça-feira para te fazer lembrar que a EBD está de portas abertas, esperando por você, esperando por sua casa, exatamente isso que você ouviu. A EBD está esperando por sua casa. Porque na EBD, amados irmãos e amadas irmãs, a EBD, ela agrega toda a família. Temos espaço lá para todos, né? Para todos, toda a família. Começar desde a mais pequena classe, né? Desde os maternal até os jovens, né? Os adultos, né? Os jovens que a SCPA desse ano, aliás, desde 2015,
fez a divisão da faixa etária de jovens, desvinculou dos adultos, né? Então a faixa etária de jovem hoje compreende de 18 a 24 anos. E os adultos vai de 25 a 120 anos, tá? Então um abraço a todos os nossos alunos da nossa Escola Bíblica Dominical e esperamos por você nesse domingo em uma das nossas EBDs de portas abertas. Meus irmãos, quero rapidinho socializar em rápidas palavras o conteúdo da classe de juvenis, que é a classe de 15 a 17 anos, que nesse domingo vai estudar o tema João Marcos, a importância de aprender com os erros, né? É o tema dessa lição para domingo agora, portanto, da nossa Escola Bíblica Dominical. E essa lição, ela traz como objetivo, o professor deve trabalhar nela. É claro que eu sempre digo aqui no nosso programa que é apenas a sugestão de 3 objetivos que já vem didaticamente organizado na lição. Mas o professor, a professora da EBD, ela tem a liberdade dentro da necessidade da sua classe, porque o autor não conhece a sua classe, mas você conhece, você está lá todo domingo dando aula, então você conhece a capacidade de aprendizagem dos seus alunos, e aí você tem a liberdade, além desses objetivos, elencar outros que você julgue necessário, né? Porque a nossa lição, ela é estabelecida a nível, planejada a nível nacional, né? Mas você que está na classe, na sua região, no nosso estado, tá certo? Tem a liberdade de, dentro do plano de aula, fazer os objetivos que você achar necessário a ser alcançado, a ser trabalhado dentro da sua turma. O objetivo nacional que a lição traz é apresentar as atitudes equivocadas de João Marcos, dimensionar a importância do discipulado, tá? E para ratificar a necessidade do aprendizado mediante nossos erros, tá? Então, isso é o assunto desta lição. É claro que o prezado professor, estamos chegando à nossa penúltima aula desse trimestre, e até aqui foi explorado as histórias já conhecidas, as histórias já desbravamos, as narrativas pouco abordadas, né? E é hora do professor fazer um feedback aí com os seus alunos, e começando a aula perguntando aos seus alunos quais foram até o presente momento os personagens ou as lições que mais impactaram, né? E é interessante o professor aproveitar essa oportunidade, com base nas respostas dadas por seus alunos, para introduzir a história desse personagem. Talvez não seja tão conhecido pela maioria dos alunos, né? Não seja tão conhecido, porque às vezes nossos alunos não têm um contato com a Bíblia direto, como gostariam que tivesse, e às vezes os personagens não são conhecidos. Então é interessante que o professor nesse momento traga as informações que João Marcos, que aparece nos Reis de Teatro, é o autor do Evangelho de Marcos. Diante disso, questione seus alunos a respeito da autoria do livro. Também podem ser abordado outros temas referentes a esse personagem, tá certo? Então, fica aqui essa dica para você, professor, que vai ministrar essa aula no próximo domingo, tá bom? Um forte abraço a esse professor e a esses alunos desta classe, tá? Uma classe muito importante dentro da nossa Escola Bíblica Dominical. Portanto, socializei com você o conteúdo da classe de juvenis, tá? Leomazinho, meu santo, prepara um louvor especial, prepara uma música boa aqui dentro do nosso programa, e essa música queremos oferecer para todos os nossos professores e alunos e secretários da nossa Escola Bíblica Dominical. Cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Ok, muito bem, você ouviu esse belíssimo louvor com canção e louvor, né? Cantaram aqui dentro do nosso programa EBD no rádio, nesta manhã de terça-feira. Mandar um abraço especial aí para a irmã Vanderleia, na Gonçalves Dias, estiver na escuta do nosso programa. Nosso muito obrigado por sua audiência. Irmã Araceli também, aí na Gonçalves Dias, irmã Rita, acompanhando a nossa programação. Nosso muito obrigado. Por que também não abraçar a irmã Deusinha, aqui perto de nós, na rua Maranhão Sobrinho, tá bom? Conhecido também como Rua da Assembleia de Deus, tá? Aos nossos ouvintes, em qualquer parte da nossa grande Bacabal e região, nosso muito obrigado. Como é o caso dos meus irmãos das repetidoras, meus irmãos aí
das vozes. Falar nisso, eu topei ontem o S. Silva, cantor das multidões, tá? Um abraço ao S. Silva, a irmã Helenice, tá certo? E a todos os ouvintes da Voz Missão para Todos, que fica ali na BR 316, localizada ali logo depois do São Benedito, tá? Conhecido como Alto do São Benedito. Então, um abraço ao meu irmão Sebastião. E também não posso esquecer de abraçar o meu irmão Ribamar. Meu irmão Ribamar em Água Doce, município de Canabrava. Nosso muito obrigado, tá certo? Em Canabrava, município de Água Doce. Eu sempre troco o povoado com a sede do município, né? Mas segundo o Ribamar, o povoado Canabrava, que é o município, é muito maior do que a sede, né? Que é a sede lá, que é Água Doce, tá? Então, um abraço ao Ribamar e a todos os ouvintes da sua voz aí em Canabrava, município de Água Doce do Maranhão, tá bom? Forte abraço, meu irmão. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Amados e amadas irmãs, estamos trazendo agora o conteúdo da classe 2 jovens, né? Jovens, repetindo, de 18 a 24 anos, que nesse domingo vai estudar o tema nessa classe, o que você semear, ceifará. É o tema da lição dos jovens, tá? E o texto principal dessa lição, ela está em Gálatas 6:2, que diz que devemos levar a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E o resumão dessa lição, né? O resumão dessa lição vai nos dizer que a espiritualidade também é fruto daquilo que se planta, seja na carne, seja no espírito, né? A espiritualidade do ser humano é fruto daquilo que se planta, seja na carne ou seja no espírito, tá bom? E essa lição, amado irmão, ela tem como objetivo trazer aos nossos alunos, né, explicar para eles como devemos tratar o pecado dos irmãos, tá? Um assunto importante para essa faixa etária, né, dos nossos jovens, que estamos propensos. É claro que ao pecado todos nós estamos propensos. Não tem nenhum ser humano que tenha a carta e diga assim, não vou pecar de jeito nenhum. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz, se dissermos que não temos pecado, mentimos e enganamos a nós mesmos. Mas nessa faixa etária, é uma faixa etária dos desejos, é uma faixa etária das paixões, é uma faixa etária da descoberta. Então, é claro que está mais propenso a errar muito mais do que aqueles que já passaram por essa fase, tá certo? Então, nessa lição, deveremos trabalhar isso com os alunos, compreender que precisamos levar as cargas uns dos outros e também apresentar a lei da semeadura, né? Portanto, querido professor e querida professora, neste domingo veremos a respeito do modo como devemos tratar um irmão que pecou. Veremos também a respeito do cuidado que devemos ter com o que semeamos, pois colheremos depois. E devemos também cuidar uns dos outros com misericórdia, restaurar o irmão, a irmã que pecou e vigiar, né? E vigiar, porque aquilo que nós semeamos, e também vamos colher. E essa é a orientação de Deus para os nossos dias, tá bom? Nós veremos também que há leis no mundo, as leis natural, que não podem ser quebradas, e uma vez quebrada, verão o retorno. E se tem a lei natural, vale ressaltar também que tem as leis espirituais. E o retorno da lei espiritual, meu irmão, ela é mais, eu digo, não diria que é mais danosa, digamos assim, do que da lei natural. É a lei espirituais, o mundo espiritual tem também as suas leis que nós devemos obedecer, tá certo? Para que, se assim desejarmos, ter uma vida de paz, uma vida de misericórdia, uma vida de amor, uma vida cheia do Espírito Santo, nós precisamos cuidar de tratar, de respeitar essas duas leis, a lei natural e a lei espiritual, porque como diz Gálatas 6, aquilo que o homem plantar, ele também colherá. Aquilo que o homem semear. Não adianta você querer semear, plantar lá na sua rocinha, né, lá no seu jardim,
plantar feijão e querer colher milho, que não vai acontecer isso. Se você plantou feijão, você vai colher feijão. Se você plantou milho, você vai colher milho. Então, cuidado com a colheita, meu irmão, minha irmã. Cuidado com o que você está semeando, porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Isso é a lei natural da vida. É a lei natural, tá bom? Então, esse é o assunto da lição do próximo domingo da classe dos nossos jovens, de 18 a 24. O que você semear, isso também você ceifará, sem sombra de dúvida. Léo, traz só um jingle da EBD. Léo, Leomar, é o Leonardo. Traz só um jingle da EBD e eu volto já falando da lição dos nossos adultos nessa manhã de terça-feira. Escola da Vida Cristã, formando cidadãos para o céu. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Muito bem, depois desse jingle eu volto trabalhando com você aqui nesta manhã de terça-feira, a nossa lição, a lição dos adultos, né? A lição dos adultos aqui dentro do nosso nosso programa, né? Como eu disse para você, nós estamos trabalhando a lição de número 12, portanto, estamos chegando à nossa penúltima lição, a penúltima lição da classe dos adultos, tá? Acredito que esse trimestre, como todo trimestre, né, irmão? Todos os trimestres de estudo da Palavra de Deus, eles são enriquecedor para a nossa vida espiritual. Ele nos traz muitas lições, nos traz muitos aprendizados acerca da Bíblia, acerca da palavra. E esses aprendizados, às vezes os irmãos se preocupam, mas pastor, durante o trimestre eu absorvi pouca coisa ou quase nada do que foi estudado. Olha, irmão, se você frequentou a escola dominical com espírito de aprendizado, né, com espírito aberto para aprender, não se preocupe se naquele momento você ficou com pouca ou muita informação. Uma coisa certa, esses aprendizados que ficou internalizado em você, no momento certo, na hora certa, o Espírito Santo de Deus vos fará lembrar de tudo aquilo que foi lhe dito. Pode ter certeza disso, que no momento certo, no momento que você precisar desses conhecimentos, dessa defesa espiritual, porque o aprendizado da Bíblia, ele é uma defesa espiritual. Vou repetir para você estar nos acompanhando. O aprendizado bíblico, ele é uma defesa espiritual para a nossa fé, tá? No momento certo. Bom que você diz isso, pastor, com base bíblica, que eu digo isso, com base bíblica do próprio Senhor Jesus, né? Do próprio Senhor Jesus. Quando ele foi para o confronto lá, quando se retirou para jejuar e orar os 40 dias e 40 noites, que ele foi para o confronto, foi chamado ao confronto. Qual foi a arma que ele se defendeu? Ele pegou um punhal, ele pegou uma pistola, ele pegou um fuzil? Não, ele se defendeu com a palavra. Quando Satanás o confrontou ali, ele se defendeu com a palavra, dizendo: está escrito. Lembre-se de uma coisa, que o nosso adversário também, quando ele nos chama para o confronto, ele chama na área espiritual, ele vem trazendo a palavra. Ele trouxe a palavra para Jesus, confrontou Jesus com a palavra. Está escrito a teu respeito, dará ordem aos teus anjos, né? E aí Jesus vai lá e está escrito também: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, não se preocupe, meu irmão, minha irmã, que nesse trimestre, esse aprendizado que você adquiriu, estar adquirindo, vai lhe ser muito útil para o momento certo, para a hora certa. Amados, a lição de número 12, portanto, do próximo domingo, vai trabalhar o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Esse é o tema da classe dos adultos, o caráter missionário. Eu sei que você sabe o que é um missionário. Eu sei que você sabe o que é ser um missionário, né? Então, essa palavra missionário, ela precisa hoje, nos nossos dias, ser colocada no seu local certo,
no seu devido lugar, porque hoje ela está banalizada, muita gente se intitulando de missionário, quando na realidade não são missionários, porque missionário é todo aquele que é comissionado, e há dois tipos de missionários: há o missionário chamado universal e há o chamado missionário específico. O chamado universal, quem são, pastor? Somos todos nós que estamos dentro da grande comissão, né? Dentro do grande propósito estabelecido por Deus. Sei-me testemunhas até o confim da terra. Então essa é a chamada universal. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Então, no momento que eu e você aceitamos a Cristo como Salvador, automaticamente estamos dentro dessa chamada universal para sermos missionários. Como alguém que não prega o evangelho, como alguém que não é testemunha de Cristo, pode se intitular missionário? Não pode. Então só pode titular missionário aqueles que estão dentro dessa grande chamada, aqueles que estão dentro dessa grande comissão e que testemunham de Jesus lá no seu trabalho, que testemunham de Jesus lá na sua casa, que testemunham de Jesus no seu círculo de amizade, que exala o bom cheiro de Cristo por onde quer que seja. E vale a pena ressaltar que há aqueles missionários que pregam propriamente dito com a palavra, e há aqueles missionários que também pregam sem dizer uma palavra. Pastor, e como pode isso? Um missionário pregar sem dizer uma palavra? Ô, meu irmão, e é desses missionários que o mundo precisa hoje na nossa atualidade. Pregar sem dizer nenhuma palavra. De que forma? Pregar com a sua vida, com o seu exemplo, com a sua idoneidade, com o seu caráter, né? É uma forma de você pregar, com o seu comportamento, tá certo? Alguém está lhe vendo e alguém vai dizer. Eu sei que você já ouviu, né? Eu já ouvi, quando não era crente já ouvia, e depois de crente ouço diretamente. Alguém diz assim: rapaz, se um dia eu for crente, eu quero ser crente que nem o irmão A, que nem o irmão B, que nem o irmão C. Ou seja, isso importa dizer que aquela pessoa está dando exemplo de vida, exemplo e testemunho, tá bom? Então essa grande comissão estamos todos nós. E a chamada restrita, específica, a chamada que nós chamamos de os vocacionados a irem ao mundo e pregarem o evangelho, a saírem das suas quatro paredes, a sair do seu habitat natural, a sair da sua pátria, da sua nação, do meio da sua parentela, como foi o caso de Abraão, e ir mundo afora pregar o evangelho. Então esses é o segundo tipo de missionário, né? Então não aceite qualquer balela por aí de alguém que se titula missionário e que não está dentro desse padrão que eu desenhei aqui para você nesta manhã de terça-feira. Então a lição número 12 vai trabalhar exatamente esse caráter missionário da igreja. Querido, porque a igreja foi chamada para ser missionária, para ser representante de Cristo e para viver o evangelho na sua essência. A igreja que não tem esse caráter, que não está imprimida nela esta mensagem, este impeto em buscar as almas perdidas, pode ser qualquer coisa, pode ser rotulada de qualquer coisa, menos de igreja, né? Menos de igreja, pode ser um clube recreativo, pode ser uma associação de pessoas, pode ser tudo, menos igreja, porque a igreja de Cristo, a autêntica igreja que foi chamada, ela tem essa missão: pregar o evangelho a todos, sem distinção de público, de raça ou de nação, tá bom? Então a igreja, a marca da igreja autêntica de uma igreja, é uma igreja que se sente apaixonada pelas almas, é uma igreja que se sente devedora, né? Devedora de buscar as almas perdidas. E a igreja de Jerusalém era esta igreja. Eu sempre costumo dizer nas prédicas, por onde tem oportunidade, que a igreja primitiva
é o nosso referencial para hoje, né? Sem sombra de dúvida, a igreja primitiva é a nossa base, a nossa referência em todos os aspectos que podemos dizer, tá? E aí é um pensamento cristão que diz que a igreja de Jerusalém, em Atos 11, nos ensina que a missão é a essência da igreja. Cada crente tem a responsabilidade de compartilhar o evangelho, correspondendo ao seu chamado de fé e também de obediência. E aqui está, irmãos, uma palavrinha que muitos não estão correspondendo a esse chamado. Primeiro, fé. Segundo, obediência, né? Nós vivemos hoje uma situação tão delicada no meio da igreja, e eu entendo, de certa parte, porque é cumprimento da Bíblia, né? Aonde hoje nós muitas vezes perdemos muito mais tempo, né? Muito mais tempo cuidando daqueles que estão dentro da igreja, né? Nós dedicamos muito mais esforços, né, para tentar segurar essa pessoa, tentar fazer com que essa pessoa se converta, né? Porque na verdade o crente convertido ele não dá trabalho, né? Mas às vezes a gente perde muito mais tempo do que pregando ou evangelizando para outras pessoas que ainda não foram sensíveis à voz do Espírito Santo, que ainda não foram sensíveis à voz do Evangelho, né? E quando na realidade essas pessoas que se convertem a Cristo, que tem que correspondem a esse chamado divino de fé e obediência, em vez de ele estar junto conosco, ganhando mais desses ainda, a gente fica, né? Você ter uma ideia, tem pessoas cristãs dentro da igreja que às vezes nunca evangelizaram uma pessoa, nunca a palavra de Deus a ninguém, né? São aqueles crentes que ficam ali no seu canto, quieto, que não procura mover o seu potencial, mover o seu chamado, porque o chamado está nele. Todos nós temos chamado universal. A todos quantos vierem a Cristo estão dentro dessa grande comissão e dentro desse chamado. Então nós vivemos esse contexto hoje da igreja, né? A igreja, quando eu me falo aqui, igreja, pessoas, né? E o texto de Atos 11, 19 ao versículo 30, revela o caráter missionário da igreja primitiva, que pelo Espírito Santo explodiu o evangelho além das fronteiras de Israel. Após a perseguição desencadeada pela morte de Estevão, os conversos levaram a mensagem de Cristo às regiões gentílicas, como Fenícia, Chipre, Antioquia, tá? E esse texto, amado irmão, ele demonstra como a perseguição tornou-se instrumento divino para o cumprimento da grande comissão. A dispersão dos cristãos após o martírio de Estevão, conforme a gente vê lá em Atos 7, não foi um acidente histórico, de maneira nenhuma, mas pelo contrário, foi parte do plano divino e soberano de Deus para que o evangelho alcançasse os confins da terra, né? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é melhor nós nos disponibilizarmos de livre vontade a fazermos a cumprirmos esse chamado de que Deus planejar permitir que venha uma perseguição sobre as nossas vidas, uma perseguição sobre a nossa fé, tá certo? E é importante dizer aqui que a perseguição, eu estou, é claro, expandindo numa amplitude nacional, mas muitas vezes a perseguição que nos faz sair do nosso comodismo, ela pode vir no nosso círculo restrito pessoal. Isso pode. Há exemplo de pessoas muitas vezes que estão acomodadas e que Deus permite vir algo em suas vidas para que a pessoa se desperte, né? Eu nunca vi, mas já ouvi, né? As pessoas às vezes vivem uma vida de cristão acomodada e aí de repente se abatem sobre ele alguma perseguição, não propriamente dita uma perseguição, mas se abate sobre ele algumas coisas da sua zona de conforto, e aí muitas vezes se encontra aquela situação difícil, eles fazem voto a Deus, dizendo: Senhor, se tu me tirar dessa condição, eu prometo que vou evangelizar mais,
Senhor me restaurar dessa enfermidade, eu prometo que vou evangelizar, eu prometo que vou me congregar, eu prometo que vou ofertar, eu prometo que vou participar dos trabalhos, eu prometo que vou fazer aquilo. Ou seja, e por que você não fez antes, irmão, de vir a perseguição? Hein? Por que que você, de livre e espontânea vontade, não se disponibilizou, não se voltou? Isaías, Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade, né? Será que é preciso chegar a isso muitas vezes, irmão? Porque eu tenho certeza, se cada um de nós, como cristão,